Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Só esperar ver se mais gente entra, já que eu faço a chamada e começo a explicação. Bom, acho que ninguém mais vai aparecer, então deixa eu fazer a chamada rapidamente aqui com vocês. Bom, para otimizar o nosso tempo, galera, como a chamada é mais para confirmação dos que estão aparecendo como online, como o número hoje de vocês está bem reduzido, eu vou chamar direto o nome para colocar aqui a presença para ir otimizando o tempo. Daí depois eu só taco falta nos que não... Deixa eu voltar a compartilhar aqui, que tá os... Então, só confirmando, a Amanda, Eu. o Caio, Presente. a Fernanda, Tô aqui, senhor. deixa eu ver, Gustavo, Presente. Isabelle Liposani, Presente. Lucas Martins.
Galera, então hoje a gente vai encerrar o conteúdo. Só lembrando, gente, que hoje tem a entrega do material do quarto bimestre de vocês, tá? A partir da 1h da tarde, nós estaremos lá na escola entregando material. Se vocês puderem ir, vai ser muito bacana, tá? Eu já leio a mensagem que mandaram, só deixa eu limpar o óculos, que o cabelo tá molhado, daí tá pingando na lente. Preciso cortar logo esse cabelo. E agora não... Opa. Agora não aparece negócio de mensagem. Gente, o que está acontecendo aqui? Agora foi. Não, ontem foi o do fundamental. Até onde eu sei, ontem foi o do fundamental, hoje vai ser o do médio. Mas, às vezes pode ser que conseguiu pegar ontem também, né? Ou eu vi. Só faltava eu ter visto errado e não ter ido no dia certo. Então, deixa eu já... Ah, tá. É que é do média hoje. Vocês fazem parte da coordenação do média, mas vocês ainda são fundamental. Tem esse detalhe. Mas quem não pegou ontem, fica o convite aí para ir hoje, tá certo? Então, senhoritas e senhores, vamos lá. Abram a apostila na página 63. Hoje, então, é a aula que encerra o bimestre, né? A gente vai encerrar o conteúdo da apostila. E então, para encerrar o conteúdo, basta falar aqui sobre o milagre econômico, sobre então, os planos econômicos durante o regime militar. Gente, é importante fazer uma observação aqui. Nós não estamos vendo o fim do governo militar, tá certo? Nós estamos vendo apenas a questão do plano econômico, tá? O fim do governo militar nós veremos no próximo bimestre, tá certo? Então, como geralmente a apostila ela faz a primeira metade dela é história geral e a segunda metade é história do Brasil, então na semana que vem a gente volta para a questão de história geral. Então, aqui, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o contexto mundial pós-Guerra Fria, né? Vamos trabalhar aí rapidamente, só antecipando aqui alguns pontos que nós veremos no próximo bimestre. Vamos trabalhar a independência da Índia, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos falar sobre a globalização. Aí nós vamos caminhar também aqui para o Brasil para falar sobre o fim do governo militar. Por que tudo isso, né? Porque, como eu falei, a Guerra Fria, né? Ela tem o Brasil, né? O que acontece no Brasil sofre reflexo da Guerra Fria, tá certo? Então, o que vai acontecer? No momento, então, que as tensões entre o polo capitalista e o polo socialista começam a diminuir, a gente percebe aqui também que o apoio ao governo militar vai diminuir, né? Aqui também nós temos diversas outras coisas, e isso é importante relatar, a questão econômica do governo militar é muito importante, né, para o fim dele, tá? Então, só para vocês terem noção, e eu tentar ser aqui mais conciso, nós vamos parar aqui no governo Médici, tá? Aí no próximo bimestre, né, já começando a semana que vem, nós veremos o governo Geisel e o governo Figueiredo, beleza? Pois bem, para falar sobre o plano econômico, o que nos interessa é justamente esses três primeiros presidentes, né? Castelo Branco, Costa e Silva e Médici. E, galera, justamente a questão econômica, quando eu falo questão, eu estou falando toda a problemática da economia, né? Além também da questão política e social,
como questão como a problemática, né, de de todo o governo de João Goulart, né, de um possível golpe socialista e tudo muito mais, né, são importantes para o governo militar, né? Lembrando que a gente tem até mesmo o golpe de 64, vamos retomar aqui algumas coisas, nós temos até mesmo o golpe de 64 por causa desse temor em relação ao socialismo, ao comunismo e tudo muito mais. Mas os militares, eles conseguem se manter no poder, eles conseguem ter apoio no governo deles, justamente porque eles vão conseguir resolver os problemas econômicos que vinham da década de 60. Tá? Então, isso é uma coisa importante de ser notado. Né? O Brasil ele vinha de uma instabilidade econômica e política em 1960. Não sei se aí assim, entre vocês tem gente que se interessa por economia ou pensa fazer depois algum curso ligado a essa área. Mas o que é importante a gente sempre ressaltar, galera? Quando um país ele tem instabilidade política, vai refletir na economia. Tá? Perceba a nossa história recente. Enquanto se estavam, por exemplo, veja que ano de eleição, geralmente, para os países, em especial a eleição presidencial, é um ano que a economia, principalmente mais, quando chega mais perto da eleição, é um ano que a economia oscila muito no país. Por quê? É um momento que você tem uma instabilidade. Né? Você tem, lógico, as propagandas, as pesquisas feitas e tal, que indicam o caminho, mas a gente sabe que a eleição nem sempre segue as pesquisas. Então você tem um momento lá de instabilidade, de incerteza. Olha, será que é um candidato mais voltado para a direita? Será que é um candidato mais conservador, mais voltado para a esquerda? Um cara mais de posicionamento mais central e tal? Então, como você não sabe a postura ideológica da pessoa que vai assumir a presidência, você não sabe qual vai ser os ares tomados na economia. Então você gera um momentinho ali de caos. Estou falando tudo isso para, mais uma vez, reforçar a tese. De enquanto você tem, então, um momento de instabilidade política, a economia vai estar oscilando. E nós já vimos que, já com o Jânio Quadros, essa instabilidade política já estava vindo, né? E com o João Goulart aumenta ainda mais e tudo muito mais. Isso acarreta sérios problemas econômicos no Brasil, tá? Então, quando os militares assumem o poder, né? E aí nada melhor do que parafrasear tropa de elite, né? Missão dada é missão cumprida. Qual que era a missão dada? A primeira missão, vamos evitar um golpe socialista. Beleza. Qual que é a segunda missão? Precisamos arrumar a economia, tá? Gente, esses são os dois pilares, basicamente, aí, do regime militar, tá? A oposição ao comunismo e a busca, né, da melhora econômica. Beleza? Pois bem. Então, aqui eu fiz algumas, como posso falar aqui? Alguns destaques em relação à atuação do governo militar na economia. E quando eu pego e faço esses destaques, gente, deixa eu pegar aqui uma outra cor para... Não é preta mesmo. Então, aqui eu já estou englobando a ação desses três presidentes, tá? Então, aqui, ó, essa parte aqui, né, que eu vou falar com vocês, é basicamente uma generalização desses dois planos. Eu vou fazer as pontuações aqui, depois a gente já vai para a apostila para analisar esses planos aí, beleza? Mas então, voltando aqui que eu estava dizendo. O que nós temos, né? Lembrando sempre aqui, galera, que como a gente está numa esfera de bipolarização mundial, e o Brasil, mais uma vez é importante falar, ele é considerado um país de capitalismo tardio, o que nós tínhamos dentro da visão econômica do Brasil? Uma visão extremamente nacionalista.
tá? A gente pode falar que isso é herança do Brasil imperial? De uma certa forma, podemos falar. Que isso é uma herança da política de valorização do café e tudo muito mais? Ou é uma herança da industrialização tardia do Brasil? A gente pode até considerar isso, mas o fato é que o Brasil, no plano de vista econômico, ainda não consegue se desvincular da visão nacionalista. E quando a gente fala nacionalismo econômico, justamente é aquela questão do Estado ter que intervir. Lembra lá do nacionalismo de Vargas, né, da criação de empresas estatais, né, do Estado buscar controlar a inserção de capital estrangeiro e tudo muito mais. Então, o que os militares eles buscam fazer? Eles vão buscar conciliar o nacionalismo econômico, tá, juntamente com a integração ao capitalismo mundial. Espera aí, professor, não estou entendendo. Como assim? Porque as duas coisas parecem contraditórias ou contrárias, né? Porque se eu sou nacionalista, eu não quero me integrar ao mundo, né? Eu quero ficar na minha bolha. Beleza, então vamos lá. Gente, observando que os militares eles foram postos no governo pelo grupo, vamos colocar assim, pelo grupo conservador da sociedade brasileira, tá? Para evitar toda hora ficar usando o termo direito, essas coisas assim. Ponto. É nítido aqui também que não daria para fazer políticas extremamente liberais, tá? Porque foi um grupo mais conservador. E dentro dos conservadores, você tinha aquela questão que a gente fala assim, tá, vamos pegar um pouquinho do dinheiro dos gringos, né? Mas vamos aqui, ó, o Estado ele tem que atuar. Tá? Então é isso que a gente fala, a conciliação entre nacionalismo econômico com a integração do capitalismo mundial. Tá? Ou seja, eu vou aceitar empréstimos ou investimentos do capital estrangeiro. Vou, mas também eu vou fazer mecanismos para regular esse empréstimo. Eu vou também fazer com que o Estado ele invista em certas áreas, tá? Que o Estado atue em certas áreas dentro da economia, beleza? Aqui, gente, de uma certa forma, a grosso modo, nós poderíamos falar que a visão econômica, em geral, dos militares, se pareceu muito com a visão de Juscelino Kubitschek, tá? Mais uma vez, salvo aqui as devidas proporções, né? Na questão que eu falo, naquela questão do capitalismo estratégico, né, que a gente fala, a gente pode colocar mais ou menos isso, né, em relação ao governo dos militares. Bom, com isso, o governo dos militares também, ele deu uma grande ênfase na exportação. Só que, galera, aqui a grande sacada dos militares, se a gente pegar em relação aos outros presidentes que vieram até então da República Populista, se a gente fosse pegar aqui um exemplo em relação a Dutra, foi que, em relação à exportação, ele falou assim, cara, não dá para o Brasil apenas ficar exportando um único produto. Nós temos que abrir o leque. O Brasil ele precisa ser um grande exportador de tudo. É aí, gente, que aí vai ter pessoas que vão ser um pouco mais críticas, aí vão ter pessoas que que defenderão essa postura. Eu consegui já conversar com as duas visões, né? Entendo um pouco. Confesso que ainda não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso. Mas o que acontece? Então, para falar para vocês, é aí que o Brasil, basicamente, ele opta em ser um país que exporta muito produto rural, né, muito produto agrário, do que ser um país que se fortalece na questão industrial, tá? Ou, por exemplo, de exportar produto industrial, beleza? Então, como assim? Se a gente for pegar até hoje, a economia brasileira ela é sustentada, basicamente, óbvio que tem a questão da industrialização e tudo muito mais, mas se a gente for pegar, a economia brasileira ela é sustentada pela exportação de soja e exportação de carne. Veja quando teve ano passado, ano retrasado, agora eu não me lembro, a crise da carne, né? Como ficou, primeiro, como aumentou o nosso custo de vida, como gerou sérios problemas econômicos para o Brasil.
E também veja quando foi lá na China, né, falando que a China poderia fazer acordos com os Estados Unidos em relação ao consumo de soja. Isso afetaria diretamente também o Brasil. Agora eu não lembro em que pés ficou ficou essa questão do acordo entre China e Estados Unidos, se eles fizeram ou não. Então, veja só, o Brasil aqui, então, já no governo militar, ele opta por ser um país que a gente vai falar de economia rural, quer dizer, já de outras datas ele já tinha essa questão de economia rural, mas aqui no governo militar, vamos colocar assim por dizer, sacramenta isso de ser um país de economia rural, mas abrindo o leque de exportações. Agora o Brasil não vai exportar só o café, vai exportar, vamos dizer, café, soja, algodão, começa a ter esse leque. Além de também começar a investir nas indústrias, tá? E no governo dos militares, galera, foi o momento em que a indústria automotiva no Brasil ganha força. Beleza? Além disso, quais são outras medidas que nós teremos em relação ao plano econômico dos militares como forma geral? Nós teremos cortes de gastos públicos, tá? Para diminuir o déficit, tá difícil de falar, déficit público. O que vem a ser essa coisinha? Justamente é o gasto público, né? Então, olha, como é que o governo, ou melhor dizendo, vamos lá, só para a gente entender aqui rapidinho. O Brasil, ele é formado pela União, Estados e Municípios. Isso forma algo que a gente chama de pacto federativo, tá? É o que rege a República Brasileira, tá? Lembrando que o Brasil é uma república federativa. Então, a União seria o que a gente chama de governo federal, os estados, né, os estados-membros, São Paulo e os municípios. Beleza. Como é, então, professor, que os municípios, estados e União fazem as suas políticas públicas? Eles precisam arrecadar dinheiro. Como é que eles arrecadam dinheiro? Por meio de impostos, tá? Então, veja só, o país, ele arrecada, então aqui, a União, ela arrecada dinheiro, né, para fazer as ações públicas. Então, quando ela faz essas suas ações públicas, as suas políticas públicas, ela está gastando, tá? Isso é uma coisa meio que óbvia. Então, isso vai criar, né, vamos colocar assim, não sei se eu estou conseguindo explicar direito para vocês, mas esse gasto, né, essa conta entre arrecadação e gasto vai gerar algo, ou um superávit ou um déficit. Tá? Então, superávit é quando então, a União consegue gastar menos do que arrecada. Então, está sobrando dinheiro. Déficit é quando ela gasta mais do que arrecada. Né? Em outras palavras, o déficit público seria a dívida pública, que pode ser tanto a dívida interna quanto a dívida externa. Beleza? Não sei se eu consegui aí explicar bem para vocês. Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida até então? Beleza, então, vou prosseguir, vou dar seguimento. Então, quando a gente for analisar esses dois planos econômicos, a gente vai ver que principalmente vai ser no governo de Castelo Branco essa questão de fazer cortes públicos, né? Cortes dos gastos públicos, como diminuição de salário, diminuição de funcionários públicos, entre outras questões. Professor, mas por que é importante um país, um presidente controlar o gasto público? Olha, é importante um presidente controlar o gasto público justamente para não aumentar a inflação. É isso que faz a inflação aumentar, tá certo, gente? Mas, em contrapartida, na medida em que, então, o governo dos militares enxugou folha salarial, fez um monte de coisa para gastar menos em certas áreas, incentivou investimento na infraestrutura e em empresas públicas. Olha que interessante, né? Eu deixo de pagar, eu deixo de criar concurso público. E, gente, aqui eu não estou defendendo nem criticando, só estou fazendo um apontamento, tá? Eu deixo de gastar com isso, mas eu crio empresas, até mesmo empresas que não viam-se necessidade de ser criadas, tá? Então, algumas coisas meio que parecem contraditórias.
Mas continuando aqui. Então, no governo do Castelo Branco, nós teremos o plano de ação econômica, tá? Plano de ação econômica do governo. É esse o plano econômico do Castelo Branco. E já no governo de Costa e Silva e de Médici, nós teremos o Plano Nacional do Desenvolvimento, o PND. E é justamente o Plano Nacional de Desenvolvimento, né, que feito em 72 e 74, aqui especialmente no como posso falar, o Plano Nacional de Desenvolvimento ele foi idealizado já no governo Castelo Costa e Silva, né? E vamos falar assim, colhe os frutos no governo de Médici, como eu já falei. E o Plano Nacional de Desenvolvimento gera aquilo que nós vamos falar depois do milagre econômico, beleza? Então aqui, gente, para a gente comparar os dois planos, vou pedir então que vocês peguem a apostila de vocês na página 63. Então, aqui, rapidamente, fazer algumas comparações. Vocês estão conseguindo, todos vocês conseguem ver aqui a tela compartilhada ou está travado aí para vocês? A Amanda falou que está conseguindo ver. Beleza, então. O Caio também falou. Então, vamos lá. Rapidamente, eu vou fazer a leitura aqui só para mostrar os pontos, né? Então, qual que era o objetivo de Castelo Branco, aqui no plano de economia? Deixa eu puxar uma seta para sempre lembrar aqui de quem que é quem, tá? Aqui eu vou colocar a abreviação para ficar mais rápido e fácil. Aqui, então, só para poder ficar mais... Sempre a gente lembrar, então. Quais eram os objetivos, então, de Castelo Branco? Contenção do déficit público, como eu já falei, controle inflacionário, estímulo do crescimento econômico. Então, lembra que eu falei, isso é uma política que a gente fala de arroxo, tá? Eu vou apertar um pouco mais, tá? E, galera, para quem gosta de economia, provavelmente já ouviu essa frase, porque quase todos os economistas vão usar isso, que é: na economia não existe solução mágica, tá? Sempre alguém vai ter que pagar o preço, ok? Aí, não vou entrar na linha de quem é que paga o preço, tá? Mas o remédio é amargo e, a população tem que tomar, né? Então, assim, se é para melhorar a economia, certas coisas precisam fazer. Então, o que Castelo Branco falou assim? Cara, o remédio mais amargo, mas que vai dar resultado, é eu apertar a situação. Então, vou colocar aquele exemplo, né? Vamos lá, tem lá a mulher, ou o homem também, né? Quer ficar com aquela cinturinha fina, tá fazendo dieta, tá fazendo exercício, treinando pesado, mas não consegue ficar com aquela cinturinha fina. Daí vem lá o treinador e fala: meu filho, você vai ter que usar aquela cinta para modelar a cintura. É desconfortável, é desagradável e tudo, mas você vai ter que usar. A pessoa vai lá, então é o remédio amargo, tá? Então, apertar o cinto aí. Quais são os mecanismos que Castelo Branco fez para poder dar certo, né? Ou para agir em relação ao seu plano? Então, nós temos
A supervisão federal sobre o endividamento do Estado, aumento das taxas em serviços oferecidos pelo Estado, como água, luz e telefone, corte de subsídios, aumento de arrecadação de imposto, arroxo salarial. Arroxo salarial é basicamente corte de salário. Então, veja só, galera, que interessante, né? Se a gente fosse pegar os outros governos, basicamente, se não tem essa questão de supervisão federal, veja que essa questão de supervisão federal é meio que uma visão conservadora em relação à política econômica, né? Mas, olha, o Estado ele tem que olhar as coisas. Lembra que eu falei que os caras vão pegando dinheiro à torta e direito e tudo muito mais, e não tinha tanto um controle econômico muito bem, tá? A gente já pode analisar que, a gente pode falar assim, de uma certa forma, quem paga o pato aqui nessa situação é a população, vamos colocar, de classe média baixa de classe média para baixo, né? Porque ficou caro a água, ficou caro a luz, ficou caro o telefone. Professor, é óbvio que ficou caro para todo mundo, mas eu estou falando assim, quem ficou mais apertado nessa situação foi classe média baixa, classe média para baixo, tá certo? Justamente porque daí começa a ter corte salarial entre tudo muito mais. Quem era o ministro da Fazenda, o ministro da Economia na época? Roberto Campos e Otávio G. Bulhões. Então foram aqui dois ministros, né? Daí eu não sei, não lembro em que período cada um controlou a pasta aí, mas esses foram os dois idealizadores desse plano. Qual foi o resultado? Olha, o gasto do governo reduziu, né? Vamos colocar assim, a conta vermelha do governo reduziu. Então, diminuiu de 4,2% para 1,6%. E, com isso, nós temos o crescimento do PIB, tá? Posteriormente, o crescimento da inflação também. Daí, vamos lá, aqui, como está falando as observações. Trabalhadores de baixa renda sofreram com o achatamento de salário. Investimentos estrangeiros auxiliaram a política econômica do governo. Então, veja só, né, que mesmo tendo essa política do governo controlar mais o que está entrando de dinheiro, o que está sendo feito na economia, ele não abriu mão do capital estrangeiro. Beleza? E aí, vamos lá, Plano Nacional de Desenvolvimento. Já vou para quem idealizou esse plano? Foi o ministro, então, Antônio Delfim Neto. Galera, grava esse nome aqui, Antônio Delfim Neto, porque ele é um nome que, durante a história econômica brasileira, mais uma vez falei, para quem quer, para quem gosta de tudo isso, ele vai ser um nome recorrente, tá? Ele vai aparecer em outros momentos na nossa história. Ele é um economista de peso, né? Dentro da literatura da área. Então, quais são agora as ideias de Costa e Silva e Médici? Expansão da indústria e da agricultura de exportação, facilitação da entrada de capitais estrangeiros. Então, veja aí que, diferente já de Castelo Branco, esses caras aí já querem, vamos começar a ampliar os leques, vamos começar a abrir o leque. Né? Mecanismo, concessão de crédito e isenção fiscais para as empresas exportadoras, aumento de crédito para consumidores de renda média e alta e para a agricultura, ajustes salariais abaixo da inflação, incentivo de a multiplicação de produtos exportados, aumento de investimento na infraestrutura. Então, a gente pode falar que assim, em outras palavras, o plano de Castelo Branco é mais conservador, o plano de Costa e Silva e Médici é mais liberal nessa ideia, tá certo? E, gente, veja só que interessante mais uma vez. Renda média e alta, tá? Não era todo mundo que tinha linha de crédito, tá? Linha de crédito é aquela famosa ideiazinha que você tem do cartão de crédito, que é, eu não tenho dinheiro agora, vou usar o crédito para falar, vou pagar depois, tá certo? Então, só pessoas que tinham renda média ou alta conseguiam ter facilidade para ter essa linha de crédito, tá? Então, como resultado, nós colhemos, né, um intenso desenvolvimento na indústria automobilística, crescimento da exportação de soja, o PIB passou a crescer em média 10,2% ao ano, que é uma média muito boa de crescimento, né?
Algumas observações. É o período, né, os frutos desse plano, no Plano Nacional de Desenvolvimento, é chamado milagre econômico, né? A gente, como eu falei, a gente tem em contrapartida também uma parte boa, que é a diversificação das exportações, ou seja, o Brasil não fica dependendo apenas de um único produto, né? E os gastos sociais foram radicalmente cortados. Então, assim, o governo, nesse momento, falou assim, cara, não dá. O governo preferiu adotar uma política assim, ó, não dá para a gente gastar com medidas sociais. Entendo que o Brasil tem seus problemas sociais, entendo que tem que ser resolvido, mas eu preciso primeiro do dinheiro para depois resolver isso. Então, ó, galera, viu, eu sei que você está sofrendo, mas aguenta aí que uma hora vai melhorar. Basicamente é esse o discurso. Como eu falei, gente, eu não estou fazendo nenhuma análise de juízo em relação a essa ação do governo. Foi uma ideia política, estratégia política econômica que eles adotaram, né? E por aí vai. Aí, então, o professor está falando tanto do milagre econômico, o que foi esse milagre econômico? Como eu já falei diversas vezes, vocês já perceberam, então, foi aquilo que nós podemos falar do crescimento econômico do Brasil em ritmo acelerado. Porque, mais uma vez, eu vou reforçar, o Brasil, ele entrou no capitalismo, tá? Ou aquilo que a gente chama de capitalismo industrial, de maneira tardia. Veja, galera, aqui, ó, se a gente pegar o plano de desenvolvimento, 1972, 1974. Eles estão buscando, vamos arredondar, na década de 60, tá? Na segunda metade da década de 60, o Brasil ele ainda está buscando fazer políticas de inserção à economia mundial, ou seja, ao capitalismo internacional, ao capitalismo mundial. Enquanto os outros países, né, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, esses outros países já estão, ó, a Rússia, já estão numa economia mundial há tempos, tá? Já estão vivendo um capitalismo há tempos. Então, veja qual é a defasagem do Brasil. Então, num período que a gente pode pegar assim, de 69 até 73, o Brasil está crescendo desse jeito, cara, é um milagre, tá certo? Então, foi fruto dessas medidas, né? Então, aqui, por exemplo, logo no início, nós temos um crescimento do PIB de 9%, né? Depois, como foi falado aí, nós vamos manter uma média de 10,2% ao ano. Nós teremos aí inicialmente um crescimento industrial de 11% ao ano. Aí, se vocês forem olhar na página 64, vai estar falando aí, então, né, que já tem uma parte do texto aí do milagre econômico que eu peço para vocês lerem aí em casa, que vai falando sobre o aumento, né, do aumento, né, da economia brasileira, a melhora da economia brasileira. Bom, tudo isso pode parecer maravilhoso, mas como está falando também no texto, a grande problemática é que essa riqueza que o Brasil está gerando, né, isso é um dos grandes problemáticas dos críticos às ideias econômicas do governo militar, é justamente que a concentração de riqueza ficou na mão de 25% da população brasileira. Ou seja, foi um milagre econômico, mas não foi um milagre econômico para todos. E aqui, quando eu falo para todos, gente, não tenho a ideia que eu quero que seja todos 100% da população brasileira estava rica. Não é isso que eu estou falando. Né? Eu estou falando assim, você tem uma má distribuição dessa renda e não vou entrar na questão se é para o Estado fazer essa distribuição ou não. Mas você começa a ter, né, um desnível muito grande de rendas, tá certo? Ou um abismo muito grande entre aquelas pessoas consideradas de classe média e aquelas pessoas consideradas de baixa renda, por aí vai, tá? Dentro disso, é importante ressaltar que a economia do Brasil começou a ficar também depender do petróleo, tá? E é justamente a questão do petróleo que vai afetar o milagre econômico. Então, a gente tem dois problemas aqui em relação ao milagre econômico. Um é que a custa do milagre econômico é alto, como posso falar assim?
Porque a dívida do Brasil só foi aumentando. A dívida externa, lembra lá os financiamentos, os empréstimos e tal? Só foi aumentando, só foi aumentando. Uma hora a conta bate, né? Uma hora o cobrador chega lá e fala assim, ó, meu filho, vem aqui, tá na hora de você pagar. Então, esse é um lado. Mas isso a gente vai estudar lá quando a gente vai falar sobre o final do governo militar. E também, coisa que a gente vai estudar no próximo mês, mas vale a pena ressaltar, o que dá, vamos colocar assim, que sacramenta a pedra para acabar com o milagre econômico? A guerra do Yom Kippur, né? Que foi uma guerra entre Israel e os países árabes, tá? Eu sempre confundo a guerra do Yom Kippur com a guerra dos 60 dias, mas quando a gente for falar lá, provavelmente eu já vou estar mais tranquilo. Mas foi uma guerra entre Israel e os países árabes produtores de petróleo. E isso fez com que o petróleo, o valor do barril do petróleo aumentasse muito, né? O que diminuiu a renda do Brasil, começou a complicar a situação do Brasil, porque o Brasil dependia tanto da exportação do petróleo, quanto da importação também do petróleo, né? Então, isso foi gerando um aumento de inflação e isso também foi gerando críticas, né, ao governo militar, porque não estava conseguindo cumprir com aquilo que tinha prometido, que era resolver as mazelas econômicas do Brasil. E com isso, galera, a gente encerra essa parte de hoje em relação ao milagre econômico. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Então, não tendo nenhuma dúvida, vou encerrar aqui a aula, tá, gente? Obrigado, viu? Boa semana, bom final de semana a todos, uma boa semana. E como eu não vou ver vocês, né? Feliz Dia das Crianças aí antecipado, tá certo? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, sir.